Olá, muito boa noite. Como combinado, 19h30 em ponto, já entrei aqui ao vivo. Vou esperar o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre o assunto da nossa live de hoje, da nossa live de segunda. Algumas pessoas já entrando aqui. E aí, gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre posicionamento, sobre a importância de se posicionar na conquista de novos clientes. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando para a gente começar a tratar aqui sobre o assunto da nossa live de hoje. Já deixei até o tema ali, né, gravadinho, paradinho para vocês. Vocês já sabem qual é o tema. E nós vamos quebrar alguns tabus aqui hoje, então se preparem porque conforme a gente combinou, né, conforme eu falei até inclusive na nossa live de segunda-feira passada, a intenção aqui é trazer realmente um conteúdo prático, para que vocês consigam absorver e aplicar, para já começar a trabalhar. E hoje a ideia é quebrar o tabu do posicionamento. Eu falei um pouquinho também lá na primeira live da importância de se posicionar. E hoje eu vou explicar um pouco mais a fundo como fazer isso, né? E inclusive como se posicionar sem perder clientes. Então só tô aguardando mais um pouquinho para a galera ir entrando, né? Enfim, a gente ganhando corpo aqui para começar a tratar realmente sobre o tema da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês, se tiverem alguma dúvida, que coloquem as dúvidas de vocês aí embaixo na interrogaçãozinha. No final, né, eu vou olhar essas dúvidas ou durante a live mesmo, a gente vai conversando, batendo um papo sobre isso. Porque às vezes coloca nos comentários e a gente acaba esquecendo de responder, né, não consigo responder. Então se tiver dúvida pode colocar aí na interrogação. E vou combinar também com vocês que a gente vai ter aqui um tempo de live bem bacaninha, né? Nós vamos fazer uma live de 30 a 40 minutos. Então fiquem até o final que eu garanto que vai valer a pena. A ideia aqui é fazer com que vocês realmente entendam a importância de se posicionar e mais do que isso, eu vou ensinar como se posicionar. Não vou só falar que é importante, né? Como já tem bastante gente entrando aqui, eu vou começar a entrar aqui já no tema da nossa live. Eu até já posicionei ali em cima o tema de hoje e a gente vai falar sobre posicionamento. A ideia é fazer com que vocês entendam que aquela visão de que posicionamento é perder clientes, porque, obviamente, se eu estou escolhendo uma área de atuação, se eu estou me posicionando, e aquele restante, né, das pessoas que me procuram e que não são da minha área de atuação, que não estão buscando resolver problemas da minha área de atuação, o que eu vou fazer com elas? Eu vou perder esses processos? Quando a gente está começando, principalmente, isso é uma preocupação muito grande. Então a minha ideia aqui é quebrar realmente esse tabu, explicar para você que você precisa realmente se posicionar dentro da advocacia para conquistar novos clientes e ainda por cima, como você vai fazer para se posicionar e não perder nenhum cliente. Eu ensino, gente, nos meus cursos, né, nas minhas mentorias, inclusive, não só se posicionar, que é um pouquinho do que eu vou trazer aqui, mas eu ensino a pessoa a encontrar onde está aquele cliente ideal dela. Eu ensino a pessoa a descobrir onde está o cliente, como fazer para que aquele cliente perceba que você existe ali no meio de tantos outros advogados, né? E isso é muito bacana porque está diretamente ligado ao posicionamento. E aí eu já vou começar a live contando uma história para vocês, que é uma história da minha vida, né? Eu não sei se vocês sabem, mas provavelmente todo mundo que está aqui já sabe, hoje eu sou especialista em direito de família e sucessões. Então, basicamente, eu atuo nessas áreas. Tem alguns processos antigos, né, que são de outras áreas, mas são resquícios do meu passado. Eu, como muita gente aqui, já pulei muito de galho em galho, né? Quando eu me formei, eu queria muito atuar em direito tributário, fiz a prova da ordem de direito tributário, entrei no escritório especialista em direito tributário,
Mas aí percebi que não era muito bem aquilo. Aí a vida foi me levando para ser advogada clínica geral, né? Eu fazia um pouco de tudo. Depois fui para direito do trabalho. E aí no final das contas, como eu pulei de galho em galho, eu tive um aprendizado muito grande durante esse período, né? Mas eu não era reconhecida por nada, por nenhuma área. E aí que foi o grande lance. Aí que eu comecei a perceber que eu precisava me posicionar. Eu precisava fazer com que as pessoas percebessem e lembrassem de mim quando acontecesse algum problema ali na vida delas voltado para aquela área. E foi depois que eu me posicionei, que eu encontrei uma área de atuação, que eu comecei realmente a conquistar clientes na advocacia. Inclusive a gente lá no escritório é muito bem posicionado, né? Eu tenho as minhas áreas de atuação e a minha sócia também tem a área de atuação dela, que é direito previdenciário. E aí, essa é um pouco da minha história, por isso que eu trago para vocês a importância de se posicionar, né? E além de ser importante encontrar uma área de atuação, é importante ficar claro para vocês também que posicionamento não é só especialidade. Posicionamento é mais amplo do que isso. E por ser mais amplo do que isso, traz um efeito inverso, né? Ele restringe mais a clientela. Posicionamento, ele passa da área de atuação. Primeiro tem que definir, obviamente, uma área de atuação. Mas dentro dessa área de atuação, qual é o nicho que eu vou atender? Eu vou atender clientes de uma categoria específica, se eu for uma advogada trabalhista? Dentro do direito de família, eu vou atender com foco em empresários? Eu vou atender com foco em planejamento matrimonial? Preventivo, ou eu vou atender no contencioso mesmo, né? Vou fazer divórcios litigiosos, vou fazer ações de regulamentação de guarda, vou fazer ações enfim, que vão trabalhar dentro do contencioso, dentro da área de família. Então o posicionamento ele vai muito além disso. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Lá no escritório, a gente se posiciona como um escritório especialista em família, sucessões e previdenciário, com um ótimo custo-benefício, focado numa advocacia humanizada. Então olha como eu estou bem posicionada no mercado. A pessoa que me procura, ela já sabe que ela vai ter dentro das nossas especialidades, que ela vai ter uma ótima prestação de serviço por um bom custo-benefício, por um bom preço. Então quando a pessoa busca o meu escritório, ela já sabe o que esperar. Eu já estou muito bem posicionada. Ela sabe que eu não vou cobrar um valor muito acima do mercado, porque o meu posicionamento é esse. Eu sou especialista em direito de família com um bom custo-benefício. Eu atendo uma classe média-baixa. Então, esse é o meu posicionamento e ele é muito claro, inclusive para as pessoas que vão me buscar. Então, elas não têm surpresa. Quando acontece alguma coisa no dia a dia, elas facilmente lembram de mim. E aí, agora eu vou começar a explicar para vocês como que a gente encontra o nosso posicionamento. Primeiro, vamos entender o porte da cidade em que a gente atua, né? Mas, Cássia, por que é tão importante assim saber, né, o porte da cidade em que eu atuo? Por que é tão fundamental isso? Porque dentro das especialidades existem as subespecialidades. Quanto maior for a cidade que você vive, quanto mais desenvolvido for esse local, mais você pode ser especialista. E cada vez mais especialista. Vamos aí dar um exemplo de um advogado familiarista, que é o meu caso. Se eu estiver numa cidade de um porte maior, eu posso ser uma advogada familiarista especialista em planejamento matrimonial. Ou eu posso ser uma advogada familiarista especialista em divórcio litigioso para empresários. Porque eu estou numa cidade muito grande, vamos supor que eu moro em São Paulo, eu consigo ser extremamente nichada numa cidade maior. Por quê? Eu tenho público para isso, eu tenho raio de atuação para isso. Se eu estou numa cidade muito do interior, eu tenho que
restringir essa especialização. Eu preciso ser um pouco mais generalista, porque aquela cidade não comporta uma especialidade muito definida, muito pequenininha. Mas entendam, não confundam ser generalista com ter uma especialidade um pouco mais ampla, né? Dentro de uma cidade do interior, você pode ser um advogado que faz cível, que faz dentro do cível ali família, indenizatórios, coisas relacionadas. Mas você não precisa ser um advogado que faz cível e criminal, que são mundos completamente diferentes, que faz família e previdenciário, que também são mundos completamente diferentes. Então, primeiro perceba qual é o porte da cidade em que você vive, porque isso também vai definir, né, ali qual é o nível da sua especialização, se vai ser uma especialização muito profunda ou não. E aí o primeiro ponto, né, dentro disso tudo, eu já percebi qual é a cidade, qual é o porte, já entendi qual é o porte da cidade que eu atuo, eu preciso ter muita clareza de qual vai ser a minha área de atuação. Em que área do direito eu vou atuar? Você pode ter mais de uma área, tá, gente? Mas é importante que essas áreas sejam relacionadas. Olha o meu caso, eu sou especialista em família e sucessões, mas são áreas extremamente conexas, como eu poderia ainda agregar aqui um imobiliário, que tem tudo a ver com a minha área de atuação. E eu vou ser reconhecida por isso. Então é muito importante ter clareza de qual área eu vou atuar. Mas Cássia, como que eu descubro isso? Como que eu tenho essa clareza? Porque como eu acabei de entrar no mercado, eu não faço nem ideia de qual é a minha área do coração, qual é a minha área de atuação, e eu vou te ajudar com isso. Primeiro, gente, vamos parar de romantizar as coisas, né? Não imaginem que todo mundo vai ter uma área que o coração vai bater mais forte. Pode ser que realmente a princípio você não encontre, porque você não tem prática no mercado, você não consegue saber efetivamente qual é a área que bate mais fundo o seu coração. Então você precisa testar, a gente precisa testar. Primeiro passo é se perguntar, definindo já ali qual é o porte da cidade em que você vive, né? Qual é a área de atuação que eu sou muito boa, em que eu sou muito bom? Gente, a gente já está caminhando aqui, né, para uma parte interessante da live, e eu queria pedir para quem está aí, se pudesse enviar essa live para outras pessoas também, no aviãozinho aí embaixo, para que essas pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Vai ser muito bacana, a gente consegue um volume maior de pessoas aqui ao vivo, vai ser interessante até para o próprio Instagram entender que é uma live relevante, e a gente difundir mais conteúdo. Então vou pedir para vocês enviarem aí pelo aviãozinho para os colegas de vocês, advogados, que precisam entender um pouquinho mais desse mercado, aprender a se posicionar, tá? E aí agora eu estava ensinando como a gente encontra o nosso posicionamento, né? Primeiro você vai responder a perguntinha de em que, né, eu sou bom e ainda de quebra eu gosto. Então das áreas todas aí que eu atuei, que eu vi na faculdade, qual delas eu me destaquei? Em qual dessas áreas eu estagiei, eu era bom e eu fazia bem feito, eu era elogiado. Isso já é um grande indício de uma boa área de atuação para vocês, tá? Esse é o primeiro passo. Então já descobri o porte da minha cidade, já descobri no que eu sou bom. Se você não conseguir definir, gente, escolha. Escolha. E as outras perguntas vão te ajudar, inclusive, a escolher essa área de atuação. Depois que você descobrir no que você é bom, você vai se perguntar, puxa, mas gente, em número razoável aqui no local, na cidade onde eu moro ou na região onde eu moro, procurando pela solução que eu trago ou que realmente vai precisar dessa solução que eu ofereço? Tem gente razoável atrás dessa especialidade? A minha eu sei que tem, porque cada dia mais as pessoas estão buscando se divorciar, né? Estão insatisfeitas ali no relacionamento, estão quebrando tabus, estão se divorciando, então esse número tem crescido muito. Então eu sei que tem muita gente e as pessoas também estão abrindo a cabeça para um planejamento matrimonial. Então eu sei que é uma área de atuação excelente, porque tem gente. Segundo ponto que você tem que pensar, não adianta ter muita gente e ser pessoa, e serem pessoas, né, ser uma quantidade de pessoas que não é qualificada. Então você tem que perguntar, puxa, essas pessoas são qualificadas? Elas têm condições de pagar pelo meu serviço?
Ou não só condições de pagar, mas dependendo da área de atuação, quem vai me pagar tem condição? Porque se a sua especialidade for direito do trabalho ou for previdenciário, como um exemplo aqui, muito provavelmente quem vai te pagar vai ser o INSS, e a gente sabe que o INSS tem caixa, ou a empresa, não o trabalhador. Então aqui você tem que pensar nisso. Puxa, essas pessoas, né, em grande quantidade que tem aqui interessadas na solução que eu ofereço ou precisando dessa solução, elas são qualificadas? Leia-se, tem condições de pagar? Ou quem vai me pagar tem lastro para pagar? Isso também faz sentido, né? Porque a gente precisa ser remunerado. E aí, a cereja do bolo. Essas pessoas têm urgência em resolver esses problemas? Elas procuram, elas têm urgência na busca daquela solução que eu ofereço? Se for a resposta sim, vocês estão numa excelente especialidade. Ou você encontrou uma excelente especialidade. Porque nós fazemos assim análises muito profundas lá no escritório. E uma coisa a gente percebeu ao longo de todo esse tempo, fazendo prospecção ativa de clientes dentro das nossas especialidades. As pessoas que têm urgência são as que fecham mais rápido. É tudo muito mais fácil, né? Primeiro, elas querem um atendimento logo, então elas marcam a reunião. Segundo, elas precisam resolver o problema, então se elas gostarem de você, elas vão fechar com você. Então a pessoa ter urgência faz muito sentido na busca da sua especialidade, tá? Então são essas perguntinhas que você tem que se fazer. Eu vou repetir aqui só para vocês conseguirem anotar. Primeiro, qual é o porte da cidade em que eu vivo? Para eu definir se eu posso ser bem subnichado ou não. Segundo, tem gente, o que eu faço bem, né? E que de quebra eu gosto. Terceiro, tem gente em número razoável precisando da solução que eu ofereço ou buscando pela solução que eu ofereço? Depois, a próxima pergunta. Essas pessoas são qualificadas? Elas têm condições de pagar pelo meu serviço? Ou quem vai pagar tem lastro, tem condição de pagar pelo meu serviço? E por fim, essas pessoas têm urgência? Se eu conseguir fechar essas perguntas, eu estou dentro da especialidade certa. Mas caso eu ainda não sei, escolhe uma e testa. Gente, posicionamento não é escolha de vida ou morte. Você pode testar, né? Nós já mudamos o nosso posicionamento algumas vezes lá no escritório. A princípio, a gente tinha um outro posicionamento completamente diferente. Mas ao longo do percurso, nós percebemos que a gente precisava mudar os ponteiros e fomos ajustando, né? Então, o importante é você entender por que você precisa se posicionar. E é aqui que está o grande lance. Quando eu me posiciono, fica mais fácil encontrar aquelas pessoas que estão buscando a solução que eu ofereço. Porque eu sei exatamente para quem eu estou falando. Então eu sei como falar, eu sei qual é o comportamento dessas pessoas e eu sei onde elas estão. E aí fica muito mais fácil encontrar o meu cliente, encontrar possíveis clientes e fazer com que esses clientes se transformem em contratos para o meu escritório. Eu vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais claro por que o posicionamento é tão importante. Se eu sou uma advogada especialista em direito de família, que trabalha com planejamento matrimonial, e eu sei que o meu cliente é um cliente bem informado, que está sempre buscando informações no Instagram, ele gosta de ver as notícias ali, ele passa o dia todo na rede social, é antenado, aonde eu tenho que estar para que ele descubra, perceba que eu existo? Na rede social. Eu preciso estar presente ali na rede social e o meu cliente vai me encontrar. Olha como é importante o posicionamento. Agora, se eu estou posicionada numa área em que o meu cliente assiste muita TV aberta ou o meu cliente busca informações ali realmente em jornal, eu tenho que dar entrevistas para jornal, eu tenho que ter uma assessoria de imprensa para buscar aparecer na TV, porque é lá que o meu cliente vai me encontrar.
Ou se eu tenho um posicionamento de um cliente mais focado em reuniões de condomínio, por exemplo, né? Puxa, meu cliente é administradora de condomínio, ou meu cliente é alguém que está comprando um apartamento, eu tenho que estar presente dando palestras em reuniões de condomínio. Então, o meu posicionamento, ele vai ditar todos os meus atos dali para frente para prospectar novos clientes. Inclusive, ó, o Rogério colocou um ponto aqui muito interessante. Não só saber o canal, mas em que canal, em que tipo ali de rede dentro daquele canal. Às vezes teu cliente vai estar no Facebook, às vezes ele vai estar no Instagram, às vezes ele vai estar no TikTok. Olha como isso direciona, né? Fica muito mais fácil. Agora, se eu não estou posicionado, eu posso falar para qualquer um. E aí, com certeza, pensando nisso tudo, né? Aquelas pessoas que ainda não estão posicionadas, elas começam a se perguntar. E eu tô aqui hoje para quebrar esse paradigma, tá? E para fazer com que vocês se posicionem. Ela vai começar a se perguntar: puxa, Cássia, mas eu me posicionei, mas tá chegando um monte de cliente aqui e eu tô perdendo, né? Ou eu ainda preciso de um tempo para fazer o meu nome nessa área. Até lá, como que eu vou me manter se eu tô abrindo mão dos outros clientes? Como que eu faço para mim? Porque é muito fácil para você, que é uma advogada que já tem experiência, que já está há bastante tempo no mercado, me dizer que eu tenho que me posicionar. Só que se eu me posicionar, como é que eu vou sobreviver até lá, né? E aí que tá um dos grandes X da questão aqui dessa live de hoje para vocês. Eu vou ensinar agora uma teoria que eu criei para que você consiga se posicionar e não perder esses clientes das outras áreas que vão chegar até você e que você consiga, obviamente, com isso, construir uma renda ao mesmo tempo que você constrói autoridade na área em que você buscou se posicionar. Olha que interessante isso, né? Que quando a gente está começando ou quando a gente ainda não tem uma especialidade, chega muito cliente de consumidor, chega muito cliente de cível, indenizatória, né? Acaba chegando muita gente dessas áreas mais basiconas. E você vai aprender agora o seguinte. Primeiro, você precisa, é a teoria da área base, tá, gente? O nome dessa teoria é teoria da área base. Primeiro você vai encontrar essa sua área de atuação, que é o posicionamento principal que você vai ter, né? Primeiro você vai ter aí a sua área de atuação, a sua especialidade. Definindo essa área de atuação, você vai definir as suas áreas de sustentação. Por quê? Muitas vezes, né, na maioria dos casos, você vai precisar de um tempo até engrenar e ganhar autoridade na sua área do coração, aqui na sua área de especialidade. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher mais umas 2 ou 3 áreas que você também faz muito bem, que você tem conhecimento, que são áreas mais simples de conseguir uma clientela, mais fáceis das pessoas confiarem em você, e vai trabalhar aqui em conjunto, em segundo plano, mas em conjunto com suas áreas de sustentação. Vou dar alguns exemplos. Se eu sou especialista em direito de família, eu posso ter aqui atuação em direito do consumidor, eu posso ter atuação numa área civil, análise de contratos, indenizatório, ou até mesmo imobiliário, que são áreas que vêm clientes com mais facilidade. E aí eu vou fazendo um dinheirinho aqui, né? Vou fazendo uma renda e ao mesmo tempo vou me posicionando como advogada especialista em direito de família. O mais importante, gente, é você ter clareza do seu posicionamento, tá? Então, tenha sua área de posicionamento e trabalhe essas outras áreas, que são áreas de sustentação. E aí, ao mesmo tempo que você trabalha essas suas áreas de sustentação, existem algumas áreas que você não vai atender de jeito nenhum, que você não tem nenhuma afinidade, tá? Um advogado, normalmente, que é especialista em direito de família, ele não tem muita afinidade com o criminal, a não ser questões de violência doméstica, né? Que tem uma correlação, mas a gente sempre foca muito em medida protetiva, né? A gente não foca no criminal como um geral.
A gente tem um conhecimento muito técnico focado nas medidas protetivas, mas quando começa a enveredar pelo criminal, a gente já não atua mais. E aí o que eu vou fazer com essas áreas que não tem nada a ver com a minha área de atuação? Eu vou fazer parcerias. Eu vou encontrar um bom advogado e vou referenciar este advogado como um parceiro do meu negócio. E aí a gente linka esse assunto com o assunto da live anterior, né? Que uma das maneiras ali de prospectar é a construção de parcerias rentáveis. Daqui também eu tenho renda, eu não estou perdendo meu cliente, eu vou fazer um acordo com esse advogado que vai atuar. Eu também vou ter rendimentos daqui porque eu trouxe o cliente para ele. Então essas áreas que você não tem afinidade, porque, gente, demora muito tempo até você aprender a lidar com aquele cliente, aprender a trabalhar naquela área. Então é muito importante que você encontre realmente um advogado parceiro para trabalhar nessas áreas de atuação que não são a sua área do coração, que não são a sua área core, ok? E partindo desse princípio, a gente já montou aí essa teoria. Olha só que interessante. Eu tenho a minha área base, que é a minha área do coração, que a gente já aprendeu aqui a posicionar, né, do início ao fim. Eu tenho as minhas áreas de sustentação, que são aqueles processos que eu vou continuar fazendo, né? Eu vou continuar trabalhando com eles para que eles me deem sustentação financeira até eu conseguir me tornar referência naquela área que eu trabalho. Mas toda a minha comunicação vai ser focada nessa minha área de atuação e, ao mesmo tempo, em todas aquelas áreas que eu não tenho nenhuma afinidade, eu vou manter parcerias. Olha, gente, como faz muito sentido isso. Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente quer fazer tudo, quer abraçar o mundo e acaba abraçando o mundo com as pernas. Não faz um bom trabalho, perde muito tempo, poderia estar usando esse tempo para focar na especialidade. Vocês começaram a entender aqui como que a gente se posiciona? Primeiro, agora eu vou fazer um breve resumo de tudo isso que a gente falou. Eu disse que a nossa live ia durar entre 30 a 40 minutos. Vou fazer um resumo aqui de tudo que a gente falou até o final, tá? Para que vocês consigam entender direitinho do que eu tô falando, né? Hoje, o nosso escritório é muito bem posicionado e isso fez muita diferença na nossa prospecção de clientes. Nós somos um escritório posicionado em família, sucessões e previdenciário, com um bom custo-benefício para o cliente, focados numa advocacia humanizada. E isso fez toda a diferença pra gente. E aí eu vou ensinei para vocês aqui do início ao fim como encontrar uma área de atuação e um posicionamento. Primeiro, você vai responder aquelas perguntinhas, né? Aqui, essas perguntas são perguntas-chave, tá, gente? Se vocês puderem anotar, anotem. E eu vou pedir para que nesse momento agora, se vocês tiverem alguém aí que vocês conhecem, que precisa se posicionar, já manda aí no aviãozinho a live para eles, que eu vou fazer um resumo bem bacana aqui de tudo que a gente conversou até agora. Primeiro, vocês já sabem a importância de se posicionar e agora a gente vai aprender como fazer isso, né? Vamos responder as perguntinhas básicas. Qual é o porte da cidade onde eu moro? Dependendo do porte, você vai se especializar mais ou não. Quanto menor a cidade, menos especialista você pode ser. Segundo ponto, em que área, né, do que eu sou bom e de quebra eu ainda gosto? Gostar muito, gente, não é um requisito principal, tá? O principal é você ser bom. Então, em que eu sou bom e de quebra ainda gosto? Tem pessoas suficientes aqui no meu raio de atuação que estão precisando da solução que eu ofereço? Que estão precisando dos meus serviços? Ou que vão precisar? Outra pergunta, essas pessoas são qualificadas? Porque não adianta nada ter muita gente interessada no seu serviço, mas ser gente que não tem condição de pagar por ele. Ou não só a condição de pagar por ele, aquela pessoa que vai pagar tem que ter condições. Às vezes você é um advogado especialista em previdenciário. E aí quem vai pagar provavelmente vai ser o INSS. O INSS tem lastro. Então você tem que pensar sempre do bolso de quem vai sair. E por fim, a nossa última perguntinha, essas pessoas têm urgência? Se tiver urgência, gente, aí você matou. É uma excelente especialidade. Então faça essa análise para você encontrar a tua área de atuação.
e aos pouquinhos você vai se posicionando melhor. E também trouxe aqui o fato de que você não precisa ter uma especialidade para a vida toda, vocês podem testar, não fiquem com medo, né, de encontrar uma especialidade, não é caso de vida ou morte. Você pode testar, essa especialidade não funcionou, aí nos ponteiros, a gente já fez isso no escritório. E por fim, existe uma maneira de se especializar e não perder os clientes que vão chegar para você, né? Porque às vezes a gente demora a virar autoridade na área de atuação. Então é muito importante que você faça uma análise de qual vai ser a sua área. Tem algumas áreas de sustentação aqui, né, que vão dar suporte financeiro para que você seja realmente um especialista, para que você construa autoridade. E aquelas áreas que não tem relação com o que você faz, crie parcerias, forme parcerias com bons advogados e continue tendo renda dessas áreas. Esse é o resuminho de tudo que a gente falou até aqui. E caminhando já, gente, para o final da nossa live, vou pedir para vocês ficarem aqui, porque eu tenho que conversar mais uma coisa com vocês. Fiquem muito atentos a nicho que vocês estão tratando, se realmente faz sentido no lugar de atuação. Porque às vezes eu estou muito focado num nicho que não faz mais sentido para aquele lugar onde eu estou, né? Tem gente que vamos supor, dentro do trabalhista, né? Vou trazer um exemplo. Isso é uma luz de alerta muito interessante. Eu era especialista numa categoria porque onde eu morava tinha uma empresa X que atuava aqui, que tinha muitos funcionários nessa categoria. Só que essa empresa fechou. E essa categoria basicamente não existe mais. Então eu preciso, antigamente isso era bom, agora não é mais. Então eu preciso entender a realidade de onde eu vivo para buscar um posicionamento inteligente e estratégico. E agora, gente, eu vou pedir para que vocês, se tiverem alguma pergunta, né, mandem aqui as perguntinhas para interrogação e nós vamos fazer alguns combinados aqui, né? Não sei se vocês sabem, mas nós vamos fazer lives toda segunda-feira às 19h30. E essas lives, elas são focadas num conteúdo prático para que vocês trabalhem a prospecção ativa de clientes e consigam conquistar novos clientes aí todos os dias no escritório de vocês. Ou se você for um autônomo no dia a dia, no seu dia a dia aí no mercado. Mas eu quero muito saber quais são as dúvidas, quais são os temas que vocês mais gostariam de saber, que é pra gente bater um papo bacana aqui. Porque o que eu tô trazendo é a experiência do meu negócio. É a experiência daquilo que a gente vive no dia a dia. Então é importante que vocês tragam as dúvidas também para a gente trocar essa ideia. E qual vai ser o nosso combinado de hoje? Eu vou deixar essa live salva para quem não assistiu ela na íntegra, né, possa assistir e se especializar, encontrar a sua área de atuação, seu nicho de mercado. E vou pedir para que quando a gente terminar aqui, para que vocês me mandem por direct sugestões de tema e me digam também qual foi o ponto aqui dessa live que você mais se identificou, que te trouxe um insight que você vai começar a aplicar aí no seu dia a dia para se posicionar. O que foi aqui que te trouxe um aprendizado interessante. Então vou pedir para que vocês façam essas duas coisinhas. Me mandem por direct sugestões de tema, de coisas que vocês estão vivendo aí no dia a dia, que vocês querem conversar, saber mais pra gente trazer nas próximas lives. E também qual foi o maior insight que você teve aqui na nossa live de hoje. Também vou pedir para que vocês se inscrevam lá no link da minha bio, porque eu vou lembrá-los toda segunda-feira e também no horário das lives, para que vocês possam assistir e a gente consiga construir uma audiência bacana aqui, uma troca bem legal. Tá joia? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Esse tema, como prometido, ele foi um pouco mais curtinho, mas apliquem. Eu quero muito saber se vocês aplicaram e se está funcionando aí no escritório de vocês, assim como funcionou no meu escritório e tem funcionado cada dia mais. E não tenham medo, gente, de testar. Teste é o mais importante para a evolução. Nós testamos diariamente lá no escritório e as coisas têm evoluído justamente por conta disso. Porque vem insight do teste, né? A gente identifica o que acertou e potencializa, identifica o que errou e para de fazer, ajusta. Então testem, não tenham medo de testar.
E vou agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Um grande beijo, muito obrigada pelos elogios, vocês são incríveis. E até a próxima segunda com mais uma live aqui, tratando de prospecção ativa para que você aumente sua cartela de clientes. Beijo e até a próxima!